Na Grécia Antiga, lendas de bruxas e feiticeiras não faltam. E aqui mesmo no canal já falamos sobre algumas delas, como Hécate e Medeia. Se não viu ainda esses vídeos, recomendo dar uma olhadinha na nossa playlist de mitologia grega. No entanto, em meio a tantas bruxas, Circe se destaca por sua crueldade e intolerância. Se tem uma mulher que sem dúvidas causava o terror na vida de um homem, com certeza essa era Circe. Na melhor das situações, o homem seria transformado em um cachorro para servir como um mero acompanhante na cama da feiticeira. Para alguns, ela é considerada a primeira bruxa da mitologia grega. Ficou curioso para saber mais sobre essa terrível feiticeira? Então fica comigo e veja o vídeo até o final. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim você sempre irá receber os nossos próximos vídeos e ficar por dentro do universo mitológico. Além, é claro, de ajudar o canal a crescer cada vez mais e nos incentivar a trazer mais temas mitológicos como esse. Voltando ao assunto de hoje, conhecida também como Kirke, ela era uma deusa da feitiçaria, que era hábil na arte da magia da transmutação, ilusão e necromancia. Com tudo isso, além de uma bruxa, ela era considerada uma deusa da magia para muitos gregos antigos. Na maioria dos textos, a mitológica Circe é descrita como filha de Hélios, a personificação do Sol, e Perse, a Oceânida. Na mitologia grega, Circe é descrita como tendo vários irmãos, incluindo Pasífae, que é muito conhecida por ter se casado com o rei Minos e ter dado à luz ao famoso Minotauro. Aeetes, conhecido como guardião do Velocino de Ouro, era considerado seu irmão. No entanto, alguns textos antigos sugerem que ela era, na verdade, filha da poderosa deusa Hécate. Circe apareceu em muitos dos mais famosos textos gregos antigos ao longo da história, como a Odisseia de Homero, a Teogônia de Hesíodo, a Descrição da Grécia de Pausânias, a Geografia de Estrabão e a Biblioteca de História de Diodoro da Sicília. Ela também foi mencionada por escritores romanos famosos como Virgílio, Cícero, Estácio e Propércio. Mas por que Circe se tornou tão popular para esses e outros escritores? Embora seja um personagem secundário na mitologia grega, a deusa ou a feiticeira Circe inspirou um mítico fascínio ao longo dos tempos. Das três feiticeiras mais famosas da Grécia Antiga, Circe, Pasífae e Medeia, Circe era considerada a mais poderosa e capaz de preparar poções extremamente poderosas, que nenhuma outra podia fazer igual. Alguns escritos ainda dizem que ela era capaz de controlar o Sol e a Lua, de acordo com suas vontades e desejos. Circe também era conhecida por invocar a ajuda de divindades obscuras, como Caos, Nix e Hécate. Desde o início da humanidade, as pessoas buscam soluções por meio de práticas mágicas e feitiçarias. Portanto, Circe se tornou uma das mulheres mais influentes da Grécia Antiga. Os atributos de Circe na mitologia grega abrangem todas as ideias-chave relacionadas à bruxaria. A deusa Circe é lembrada por seu vasto conhecimento de poções mágicas. Como especialista em ervas e conhecimento de como usá-las para magia e cura, a mitologia grega conta que ela criou muitas receitas de poções antigas para usar em rituais de magia. Para esse fim, Circe é frequentemente retratada com uma varinha ou bastão em obras de arte. Além disso, ela era extremamente habilidosa no tear. Alguns dizem que ela era melhor até que Aracne, a jovem que foi cruelmente transformada em uma aranha por Atena. Circe era uma feiticeira vingativa e não deveria ser contrariada, e os mitos da Grécia Antiga estão cheios de contos de seus poderes e o azar de quem sofreu com sua vingança. Infelizmente, apesar de bela e atraente, Circe nunca teve muita sorte quando se tratava de amor. A maioria dos homens que ela se interessava de alguma forma a rejeitava. O motivo, na maioria dessas situações, era porque o sujeito era apaixonado por outra. Fato esse que fez a poderosa feiticeira se tornar ainda mais cruel e vingativa. Se acredita que a casa de Circe ficava na ilha de Aiaia, pois Circe havia sido trazida para a ilha por seu pai, Hélios, na carruagem dourada do deus. Aiaia, porém, não aparece em nenhum mapa moderno, e na antiguidade houve um grande debate sobre onde a ilha Aiaia poderia ser encontrada.
Locais foram dados para a ilha de Aiaia ser encontrada tanto a leste quanto a oeste da Itália. Porém, a localização exata dessa suposta ilha ainda é um verdadeiro enigma. De acordo com as lendas, Circe vivia em uma mansão de pedra na ilha de Aiaia e ficava em uma clareira no meio da floresta. Circe supostamente teria seu próprio trono e era atendida por várias ninfas, que também distribuíam flores e ervas usadas nas poções. Circe também tinha seu próprio zoológico de animais, que era cheio de leões, ursos, lobos e outras espécies. Alguns contam que esses animais foram domesticados por Circe, mas outros contam que eram homens que foram transformados em animais pela feiticeira. Circe permaneceu uma importante figura mitológica até o período romano, onde os escritores contaram que Aiaia era na verdade a ilha de Ponza, ou então o Monte Cícero, sendo este último uma montanha cercada por pântanos e mar, em vez de ser uma verdadeira ilha. Circe era uma das mulheres mais perigosas que um homem poderia encontrar. Ela era conhecida por seduzir homens, atraindo-os para sua ilha e nunca os deixando ir. Quando os homens, enlouquecidos pelo desejo de tocá-la, visitavam a ilha, ela os pegava desprevenidos e usava um feitiço para transformá-los em porcos, prendendo-os para sempre em seu zoológico particular, onde se divertia e ria de suas posses. O mito mais famoso em torno de Circe pode ser encontrado na Odisseia de Homero e envolve o herói grego Odisseu. De acordo com a famosa história, depois de perder todos os seus navios, exceto um, o exausto Odisseu e seus homens chegaram a uma ilha inóspita. Eles ficaram na praia por alguns dias, na esperança de evitar a perigosa bruxa Circe, até que Odisseu percebeu que precisava enviar um grupo de reconhecimento. Ele e seu segundo em comando, Euríloco, dividiram os homens em dois grupos e tiraram a sorte. Euríloco e seu grupo de homens partiram para explorar a ilha. Eles chegaram ao palácio de Circe no meio da floresta, cercado por leões e lobos. Embora estivessem com medo dessas feras, eles foram atraídos para mais perto da voz encantadora que ouviram de dentro do palácio. Os homens gritaram para esta bela voz, e Circe apareceu na porta e os convidou a entrar. Apenas Euríloco ficou do lado de fora porque sentiu que era uma armadilha da bruxa. Circe fez os homens se sentarem à sua mesa e serviu-lhes uma mistura de queijo, cevada e mel misturados ao vinho. Os homens beberam tanto sem saber que ela havia misturado algumas de suas substâncias especiais na mistura. Assim que terminaram de beber, Circe os golpeou com sua varinha, os transformando em porcos e os levando a um chiqueiro. Euríloco assistiu a tudo isso horrorizado e correu de volta ao navio para contar a Odisseu. Odisseu se armou e pediu a Euríloco que o levasse até Circe, mas o aterrorizado Euríloco recusou. Odisseu partiu sozinho, mas foi parado por Hermes, que lhe ofereceu ajuda. Ele deu a Odisseu uma erva mágica que os deuses chamavam de mole, uma planta mítica com uma flor branca e uma raiz negra. Após algum tempo caminhando, Ulisses finalmente entrou no palácio da bruxa e conseguiu desviar das armadilhas e do veneno que a feiticeira lançou sobre ele. Circe ficou confusa quando seu veneno não funcionou em Odisseu. Vendo sua chance, Odisseu correu para ela com uma faca na mão, com a intenção de matá-la. Em uma manobra para distraí-lo, Circe disse a Odisseu que tinha ouvido falar dele e o convidou para sua cama. Odisseu primeiro a fez jurar que não iria machucá-lo, e ela concordou. Odisseu e seus homens, que haviam sido transformados de volta à forma humana por Circe, ficaram com Circe por 1 ano, festejando e bebendo. Logo, os homens de Odisseu ficaram inquietos e insistiram com ele que era hora de deixar a ilha e ir para casa. Odisseu implorou a Circe para ajudá-lo, e ela concordou novamente com ele, mas disse que havia um lugar que ele deveria visitar primeiro: o reino de Hades. Odisseu precisava ver Tirésias, o profeta cego de Tebas, que diria a ele que o destino o esperava em Ítaca. Circe disse a Odisseu como chegar ao submundo com segurança, e logo em seguida se despediu dele e de seus homens. Ulisses e seus homens voltaram para a ilha de Circe após o término dessa viagem. Circe então os informou que eles teriam que passar pela Ilha das Sereias e deu-lhes instruções sobre como passar por elas com segurança. Ela então orientou Odisseu e seus homens pela última vez, com um vento favorável no dia da viagem para casa. Segundo a tradição clássica, a relação de Circe e Odisseu resultou em 3 filhos: Telegonos, Ágrios e Latinos, embora algumas fontes mencionem apenas um, Telegonos. Segundo um antigo mito, Circe enviou Telegonos para encontrar Ulisses, que estava em Ítaca. Chegando, Telegonos foi atacado por um bando de javalis, e Odisseu o defendeu, sem saber que Telegonos era seu filho,
Infelizmente, o jovem feriu Odisseu com uma lança com a ponta de uma agulha de uma raia, e Odisseu morreu imediatamente. Telegonos ficou perturbado quando descobriu que havia matado seu pai. Após esse triste acontecimento, o jovem conheceu a mulher de seu falecido pai, Penélope, e se casou com ela um tempo depois. Em algumas fontes, Circé também se casou com Telêmaco, filho de Odisseu e Penélope. Circé desempenha um papel crucial na transformação de Sila em um monstro marinho, que é contado nas Metamorfoses de Ovídio. A história conta que Glauco, um deus do mar, era apaixonado pela linda Sila, mas foi rejeitado em todas as vezes que tentou uma aproximação. Enfurecido pelo seu fracasso em conquistar a bela jovem, Glauco decidiu procurar Circé e contou a ela sobre sua paixão por Sila. Ele implorou a bruxa para que fizesse alguma poção mágica para fazer Sila se apaixonar por ele. No entanto, a bruxa tinha um plano totalmente diferente. Circé era apaixonada por ele e queria o seu amor. Infelizmente, Glauco recusou todas as tentativas e disse a Circé que enquanto Sila ainda estivesse viva, seu amor por ela não diminuiria até que as árvores crescessem no oceano ou até que as algas brotassem nas montanhas. A feiticeira ficou magoada com suas palavras, mas sabia que não poderia descontar sua raiva nele. Então, em vez disso, ela voltou sua ira para a pobre Sila, que não tinha nada a ver com toda essa história. A bruxa criou uma poção usando algumas plantas com propriedades obscuras e as misturou, formando assim uma poderosa substância. Então, vestindo um manto azul marinho, ela deixou sua casa e foi para o rio onde Sila gostava de tomar banho. Circé derramou sua macabra poção na água e proferiu seu misterioso feitiço em voz alta. Não demorou muito para que Sila aparecesse na beira de seu rio favorito, para mais um banho de rotina, sem nem ter a mínima ideia do que a esperava. Ela então entrou no rio e caminhou até que a água chegasse em sua cintura, quando percebeu que suas pernas haviam sumido e ela havia se tornado uma criatura assustadora. Glauco chorou quando descobriu que Sila havia se tornado. Sila, por vingança, atacou Odisseu e seus homens na viagem de volta para casa. Algumas lendas ainda afirmam que a fúria de Sila era tanta que ela destruiria todos os navios que passasse perto dela ao longo dos séculos que estava por vir. Isso se ela não tivesse sido transformada em uma grande pedreira, que até hoje em dia deixa muitos marinheiros com medo quando passam no local. Circé frequentemente transformava os homens que a desprezavam em animais. E a história de Pico não é exceção. Pico era filho de Cronos e rei de Lácio. Sua bela aparência foi amplamente admirada por todos que o conheceram, inclusive Circé, que não era imune à sua beleza. Ela o encontrou por acaso na floresta um dia e ficou totalmente louca e apaixonada por ele. Ela então conjurou uma ilusão de um javali para pegar Pico sozinho e emboscá-lo. Porém, o plano falhou e Pico rejeitou Circé, afirmando que estava apaixonado por outra. A bruxa furiosa disse que essa rejeição teria duras consequências. Ela então apontou sua varinha para ele e conjurou 3 feitiços, o que transformou o pobre rapaz em um ganso. No entanto, algumas fontes dizem que o infeliz acabou virando um urubu. Outras dizem que ele na verdade acabou virando um pica-pau. Independentemente das versões do mito, o rapaz acabou tendo um destino cruel pelas mãos da vingativa bruxa. Quando os amigos de Pico vieram a Circé em busca de notícias de seu amigo, sem saberem de sua transformação, Circé então os transformou em outros animais, dando origem a grande parte da fauna encontrada no local hoje em dia. Circé recebeu diversas honras divinas no mundo antigo, e dizia-se que tinha um monumento dedicado a ela em uma ilha grega perto de Salamina. O Monte Cícero, na Itália, recebeu o nome dela. A poderosa feiticeira da Grécia Antiga influenciou diversos artistas pelo mundo ao longo dos séculos, e foram escritos diversos livros e óperas ao seu respeito. Além disso, ela influenciou o estudo da ciência. O enzimologista William Jenks tentou explicar o mito sobre Circé enquanto fazia pesquisas em seu campo. Seu trabalho foi concluído com uma reação enzimática chamada o efeito Circé. O astrônomo francês Jean Charcognac nomeou o asteroide que descobriu em homenagem à poderosa bruxa. Circé é agora uma das figuras mais populares dos reinos da bruxaria e da mitologia grega. Sua personagem aparece em séries de TV, filmes, jogos e livros de fantasia, inclusive sendo retratada como a inimiga da Mulher Maravilha no universo cinematográfico da DC e no filme Eternos de 2021, onde inspirou a personagem Circe. Circé também é um livro extremamente popular da autora Madeline Miller e deve ser adaptado para uma série de TV em breve.
No livro, a feiticeira é retratada como uma personagem muito mais simpática do que suas representações antigas. Nas representações modernas, ela ainda lança sua magia e apavora os homens que não sabem o que fazer a respeito. Devem fugir ou admirar sua beleza. Nos dias de hoje, Circe é um símbolo do poder feminino para as mulheres e da vaidade para os homens. De qualquer forma, os mitos da poderosa bruxa da Grécia Antiga permanecem bem vivos até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, transcendendo assim o tempo e o espaço, e deixando um legado milenar para ser estudado e apreciado pelos amantes e entusiastas da mitologia grega e da Grécia Antiga. Já conhecia a lenda de Circe, a vingativa feiticeira e encantadora de homens? Deixa sua resposta aqui embaixo que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para seus amigos que gostam desse tipo de assunto. E caso tenha algum tema para um próximo vídeo, escreve aqui nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!